Boa pra nós, rapaziada. Forte e abraço, certo? Eu sou aqui o Rafael, estudante da escola Pedro de Alcântara. E hoje nós vamos dar continuidade do nosso podcast Falar Sério Pedrão, certo? E hoje a gente tá com um convidado muito especial, que no caso é o nosso queridíssimo professor Lucas, certo? E também nosso padrinho de sala. Como você tá, professor? Beleza? Bom demais? Bom, ótimo. Como você se sente estando aqui no nosso podcast? Muito bom, é uma excelente iniciativa e vai dar tudo certo. Lógico, vamos para Começaram com o pé direito. Logicamente. Professor, como que foi o seu início, assim, né? O seu início da carreira? Você sempre pensou em ser professor? Como que foi a sua caminhada para estar chegando aqui hoje, dando sua entrevista aqui no Falar Sério Pedrão, conversando comigo, lógico, um grande aluno dentro de sala de aula. Como que foi? Então, eu fui começar a faculdade aos 30 anos. Certo. Então, até então, eu não pretendia ser professor. Antes eu trabalhei por 10 anos em confecções. Aí aos 29 anos eu resolvi mudar a chave, virar a chave. E fiz o Enem no ano seguinte. Eu comecei a fazer licenciatura em Geografia na Universidade Federal de Alfenas, a Unifal. É bem... Aí, terminando, eu fui para São João del Rei, na Universidade Federal de São João del Rei, onde eu fiz mestrado em Geografia. E estou no meu último ano de doutorado em Geografia pela USP. Ô, que da hora. Então o professor vai se tornar doutor? Assim espero. Oh, se espera não, vai dar certo, glória a Deus, certo? Voltando um pouco mais, quando você falou na sua virada de chave, o que você quis dizer com isso? Por que você teve esse pensamento que na confecção não é o seu lugar, e sim dentro de uma sala de aula, dentro de uma universidade? Eu sempre gostei de trabalhar no ramo de confecção. Certo. E ainda gosto. Porém, quando eu tinha 28, 29 anos, eu observei outras possibilidades. Então, por isso que eu resolvi entrar em uma faculdade e mudar de profissão. Que da hora. Não que a confecção não me desse outras oportunidades também, mas eu sempre gostei de falar muito, sempre gostei de ensinar, e na confecção a gente ensina bastante, né? Principalmente quem está iniciando. Então, eu sempre tive uma veia aí para ser professor. Mas isso só foi se consolidar mesmo de 28 para 29 anos. Certo. Então você já tinha um pensamento, mas você não seguiu ele. Então você quis seguir o seu coração, que era, no caso, dentro de uma universidade ou dentro de uma escola, certo? Isso. Você sempre pensou em geografia ou você tinha outra matéria, assim, em mente, ser professor de outras coisas? Eu sempre gostei, tive um carinho muito grande por geografia. Porque a geografia, ela permite que a gente entenda alguns fenômenos. E, por exemplo, por que as cidades elas são diferentes? Por que as regiões elas são diferentes? Por que um país é mais ou menos desenvolvido do que o outro? Então, a geografia ela permite, ela é um caminho para a gente entender essa configuração espacial em várias escalas. E isso sempre me chamou atenção. Certo. Avançando um pouco mais, você falou que você começou a sua universidade, certo? Sim. Quando que foi a sua primeira vez dando aula, dentro de sala de aula, tendo contato com os alunos? Quando que foi e para qual ano que foi? Tipo, primeiro, segundo, terceiro? Então, depois de 2 anos estudando, eu tive uma autorização especial, é fácil de conseguir, para quem faz licenciatura, e ainda cursando geografia, eu tive a oportunidade de entrar em sala de aula como professor. Da hora. Isso foi em 2015, em uma escola rural, trabalhando com alunos de 6º ano. Você lembra onde que era essa escola? Qual cidade, estado? Eloy Mendes. Eloy Mendes? Ah, então no caso você é de Eloy Mendes, né? Sim. Fechou. Já que você é de Eloy Mendes, como que você soube da nossa escola, do Pedro de Alcântara? Como que o Pedro de Alcântara chegou até você? Qual foi sua trajetória para ter aqui hoje no Pedro de Alcântara? Então, tem um colega meu que ele sempre diz uma frase que eu gosto muito, que é: a fama, ela precede a pessoa ou ela precede aí qualquer equipamento público, por exemplo, escola. Então, a fama do Pedro de Alcântara é regional. Então, em outras cidades a gente já sabia que em Varginha tinha uma escola de muita qualidade e, lógico, que eu quis estar entre as melhores. Certo. Sobre um pouco mais sobre o Pedro de Alcântara, foi fácil ou foi difícil
você se adaptar, entrar. Como que foi o seu contato com o Pedro de Alcântara e como está sendo também? A adaptação foi fácil, porque aqui tem um corpo docente extremamente qualificado. Os alunos e alunas também não ficam atrás, então nós temos um público aí muito bom. Então a adaptação foi fácil. Foi fácil. Você hoje dentro do Pedro de Alcântara, você exerce uma função de professor de geografia, certo? Sim. Mas como você exerceu essa função? Foi por meio de concurso? Você é contratado? Como que é? Eu entrei como contratado e hoje eu sou servidor efetivo. Certo. Você deu início no Pedro de Alcântara em 2024 mesmo? 2023. 2023, certo. Com que ano? Com que ano que você deu início? Em 2023? Qual ano do ensino médio? Foi ensino médio. Ensino médio? Primeiro, segundo e terceiro. Certo. Bom, voltando um pouco mais para a universidade, você falou que você está fazendo doutorado, certo? Sim. Por onde você está fazendo esse doutorado? Qual universidade? A USP. Pela USP? Universidade A de USP São é muito Paulo. boa. Certo. Você entrou por lá pelo vestibular? Não, não é vestibular. É um processo seletivo. Tem uma prova de proficiência, na qual a gente precisa demonstrar aí alguma habilidade com língua estrangeira. Tem prova de conhecimentos específicos na área, no caso geografia. Legal. E tem um projeto. Então a gente tem que estruturar um projeto que será desenvolvido nos 4 anos posteriores. Certo. Na USP, você pode contar um pouco para a gente como é lá? Se é grande, se é pequeno, como que é a alimentação, a aula em si, se você tem muitas aulas ou teve, não sei, eu não sei muito sobre esse processo. Você pode dar uma pequena introdução, não precisa se aprofundar muito? Sim, a universidade ela é gigante, tanto em estrutura quanto em outras características. Ela é considerada uma das principais da América Latina. Então, o meu contato lá, ele é muito proveitoso, porque eu tenho aula com excelentes professores e eu estou onde aí uma parte considerável do que se sabe de geografia do Brasil foi produzido. Então, muito bom. Certo. Onde está localizada a USP, para quem não conhece ou para quem pretende frequentá-la? São Paulo. São Paulo? Qual a região de São Paulo, mais ou menos? Você... Butantã. Butantã? Butantã. Butantã. Certo. Você poderia compartilhar para a gente e para o povo que está assistindo o Fala Sério Pedrão uma foto da época que estava na faculdade? Você tem assim ou não? Tenho. Quando você se iniciou, no começo mesmo, não agora no doutorado, no começo. Tenho. Tem? Tenho. Então, você pode estar mostrando pra gente ou então compartilhando com a Depois eu compartilho, porque precisa acessar aqui na galeria, pode demorar um tempinho, mas eu deixo para vocês colocarem na edição. Certo. Voltando um pouco mais pelo Pedro de Alcântara, como você está achando desse terceiro ano de 2025? Quais são as suas expectativas, as suas metas a ser alcançado juntamente com as outras turmas, mas principalmente a 3x3? Qual que você acha que, como está sendo? A expectativa é alta. A expectativa é alta. Né? Como eu disse, vocês estão em uma das melhores escolas de Varginha e agora a gente vai começar a parte das viagens, a gente vai intensificar ainda mais a questão da preparação para o Enem, então as expectativas são gigantes. Você falou duas coisas que eu estou bastante interessado, que uma é as viagens, lógico, todo mundo quer, do Pedro de Alcântara, que tá aqui dentro do Pedro de Alcântara, quer que chegue o terceiro logo pra poder fazer as viagens, pra poder viajar, fazer bagunça. Não que eu vou fazer bagunça, mas tipo assim, eu gosto muito, entendeu? Gosto muito. E a segunda coisa que é o Enem. Vamos falar pelo Enem primeiro, certo? O Enem, você acha que nós do Pedro de Alcântara conseguiríamos ter um bom desenvolvimento? Claro. Claro? Claro. Mas por quê? Eu sei que o Pedro de Alcântara tem uma rede de ensino muito boa, mas eu queria ouvir de uma pessoa que está fazendo doutorado, que a gente já pode chamar de doutor, de mestre, então, o que você acha? Como está sendo o nosso ensino? Você acha que está bom? Se tem que melhorar mais? Então, o ensino aqui, primeiramente, é um ensino atualizado. Então, a gente trabalha com o que já está consolidado, mas principalmente com o que está acontecendo atualmente. E essa preparação é muito boa para o Enem.
E vocês, do terceiro ano em específico, dos 7 terceiros, têm muita capacidade de conseguir boas notas. Claro que não depende apenas do corpo docente, da escola, depende principalmente de vocês. Logicamente. A nossa escola, eu acredito que é a escola que tem os melhores professores da região. Porque, querendo ou não, o ano passado a gente tinha o Evandro, né? Que o Evandro, ele terminou o doutorado? Terminou. Ele terminou o doutorado. A gente tem você, Lucas, que está fazendo doutorado, consequentemente irá terminar. Que ano você tem uma previsão para terminar? Março do ano que vem. Março do ano que vem. Ah, não, então desse ano dá pra fazer muita bagunça, tá, Luísa? A gente tem o Fred, que é um professor de física, que é um professor muito bom. O Boareto, que é um professor de história excelente da parte da manhã. O Carlos Egger, que é um professor de história da parte da tarde muito bom. Ele deu aula pra mim no 9º ano. Você conhece ele? Conheço. O cara é bom. A Andréia, não tem como falar dos professores não falar da Andréia. A Andréia é uma professora excelente, não tenho o que reclamar. De nenhum outro professor que eu não possa ter citado aqui, mas tem vários, não tenho o que reclamar do Pedro Alcântara. O que você acha que irá acontecer nos próximos meses, assim, da escola, assim, que irá dar uma balançada na escola aqui? Você tem alguma noção assim, ou você quer que eu te dê um spoiler? Tenho algumas, mas são segredos. São segredos, né? Bom, falando agora um pouco da viagem, você tem alguma que você pode citar que a gente já está definida, que a gente vai, ou você não pode falar ou não pode tocar nesse assunto? Ou se não, se puder dar um spoiler pequeno assim também, que a gente pode colocar, né? Seria da hora colocar lá na capa do vídeo. Spoiler de viagem. Gostei. Então, primeiramente, a gente precisa qualificar essas viagens, né? São viagens técnicas, nas quais os alunos eles têm uma aproximação com alguns fenômenos. Então, claro que tem a parte de diversão, vocês são adolescentes, mas principalmente tem a parte pedagógica. Pedagógica. Então, mas querendo ou não, a gente está viagens... indo nessa viagem para principalmente ampliar os conhecimentos, né? Sim, para a claro. gente conseguir distinguir um rumo ou algo que a gente queira tomar daqui para frente. Sim, claro. Não só para admitir novas formas de conhecimento, mas também para observar outros caminhos. Então, realmente aí tem muita coisa para vir. Certo. Você... O que você acha que irá acontecer no GIPA? Você tem alguma coisa assim em mente? O GIPA é um período em que a escola ela se dedica ao esporte. Certo. Então, eu acredito que será uma semana e meia de muita interação entre vocês, entre os professores. A gente vai movimentar bastante a escola. Certo. Esse assunto foi só um pouco mais pra gente descontrariar, certo? Porque eu vi que tava tendo um pouco de tensão aqui, entendeu? Aí agora vamos voltar um pouco mais sobre você, Sim. a sua trajetória. Como foi a sua primeira universidade, que eu não me, se eu não me esqueci, foi a Unifal, certo? Unifal, Universidade Você Federal pode de Alfenas. adentrar um pouco mais sobre como foi, como era, Sim. qual cidade que era também? Então, a Unifal, a sede é em Alfenas, onde eu estudei. Tem também a Unifal de Varginha, aqui próximo de vocês, e a Unifal aí de Poços de Caldas, Certo. E você entrou lá pelo Enem, certo? pelo Enem. Como foi a sua trajetória de estudo para o Enem, por você já estar trabalhando? Você conseguiu ter uma divisão de tempo, uma qualidade de tempo boa para você fazer 3 coisas? Que uma era o descanso, a outra era trabalhar, e a terceira coisa que era manter o estudo constante para poder se equivaler a debater, então, tanto, de uma pessoa que está saindo com a mente fresca, com a mente que acabou de sair da escola, acabou de formar ou está cursando o terceiro ano do ensino médio para bater de frente com você no Enem. Como foi para você conseguir subir sua nota? Então, principalmente para quem trabalha e pretende fazer o Enem, é aproveitar qualquer brecha para poder estudar. Qualquer brecha. Então, no meu caso, era intervalo de almoço, à noite, aproveitar o máximo possível para poder estudar. Eu não fiz cursinho, foi um estudo basicamente autônomo, então aproveitando o que tinha e o momento que tinha também. Certo. Hoje em dia você está com quantos anos? Eu não perguntei. E isso é um mistério, porque todas as salas que você chega, você fala que
Tem uma idade. Tem uma idade. E não bate. Eu vou fazer 42 anos. 42? É verdade. Essa é a verdade. 42? 42. Que isso. Bom. Bom, como foi... Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que era o seu ensino médio, na época que você estudava no ensino médio? Como que era? Mudou muita coisa? O estudo? Como que era que vocês corriam atrás das coisas, vamos supor, para fazer um trabalho de geografia mesmo na época? Como que vocês recorriam? Porque nessa época, eu acredito que não... Acredito não, tenho certeza. Não tinha inteligência artificial que a gente usa bastante hoje, querendo ou não. Não, aí nesse caso eu tive a sorte de ter um excelente ensino médio em Alimentos. Estudei com ótimos professores. E era, quando a gente precisava fazer um trabalho, biblioteca. Pegar o livro físico e pesquisar aí o que era necessário. Naquela época vocês usavam a Barça? Também? Ou era um pouco mais atrás? Não, A Barça. também. A Barça. Também. Certo. Não só ela, mas eu sou da época dela. Da Barça. Certo. Pra quem não sabe, a Barça é um conjunto de livros, não sei se tem aqui na biblioteca, que todo conhecimento ou palavra tem dentro dela, até determinada época, certo? Porque depois de determinada época mudou bastante coisa. E surgiram novas palavras também. Ao sair do ensino médio, você fez algum curso ou você foi direto para a área de... Qual foi a área que você trabalhou mesmo? Confecção. De confecção. Eu comecei a trabalhar aos 17 anos. 17 anos. Então, ao sair da escola, já entrou para trabalhar, não foi? Na verdade, eu... Cursando o terceiro ano, eu já estava trabalhando. Já estava trabalhando. Porque em si, cursando o terceiro ano, eu acho que é uma grande realidade que está acontecendo no mundo em si, né? Porque muitas das vezes as pessoas têm que correr atrás, porque senão, sem esse serviço, ela não seria nada. Eu não teria nada para poder se ajudar dentro de casa. Mas então, eu fico feliz por você ter essa evolução, né? Que nunca é tarde, né? Para você correr atrás dos seus sonhos, correr atrás do seu coração. Porque nunca é tarde para poder voltar atrás, né? Porque teve uma matéria que eu vi que um jovem, ele tinha uma mãe e essa mãe era analfabeta. Ele aprendeu na escola, chegava em casa e ensinava para a mãe. Aí a mãe chegou pro filho e falou assim, mas por que você tá tentando me ajudar? Eu já sou muito velha. Não é que é velho, porque nunca é tarde para você correr atrás dos seus sonhos, dos seus conhecimentos. E nunca é tarde para aprender também, que é uma coisa que o meu professor lá do Senai, ele fala bastante, que até hoje ele tá estudando. Até hoje ele nunca parou de estudar. E quais são os seus pensamentos para o futuro, perante o doutorado? Que quando você terminar o doutorado, o que você vai fazer? Tem alguma meta, algum objetivo a ser estabelecido? Ou assim conseguir? Antes de responder essa parte, uma outra pergunta que você fez relacionada a isso, eu acredito que a gente tem que entender o nosso tempo. Então, no meu caso, eu não pude terminar o terceiro ano e em seguida entrar em uma universidade. Demorou 10 anos. E eu acho que os jovens de hoje precisam pensar nisso. Porque muitos, por N motivos, não podem, a partir do ano que vem, ingressar em uma universidade. E disso acabam desistindo. Não deu o ano que vem, no próximo você tenta. Se não deu no próximo, você espera 2, 3 anos. Se for possível não esperar, já ingressa imediatamente. Mas é muito importante que cada um tenha a noção do seu tempo e das suas possibilidades. E não desistam Dos seus sonhos. Em relação às minhas expectativas, eu pretendo terminar o curso ano que vem e aí começar um caminho para entrar em uma universidade. Falando no caminho para a universidade, assim, quanto que você acha que você irá receber? Quanto que é o salário mínimo, vamos supor, para um professor de doutorado? Não, professor de doutorado não, um professor na universidade com um doutorado. Então, é muito relativo isso, porque depende de região. De região, depende de universidade, mas uma base é você entrar ganhando por volta de 10 mil. E com o passar dos anos, você vai aumentando seu salário, você vai, enfim.
exercendo outras funções ali dentro. E eu conheço professores que chegam aí a ganhar por volta de 20, 25 mil reais por mês trabalhando ali em universidade. Certo. Falando na universidade, você tem alguma em mente? Alguma que você já queira... Você está cursando doutorado, certo? Ó, eu quero dar aula em tal. Ah, não, eu quero dar aula nessa. E por quê? Então, eu gostaria de permanecer na região. Na região? Na região de Minas aqui? Na região aqui do sul de Minas. Não sendo possível, a gente vai para onde a vaga nos levar. Você acha que um dia você poderia dar aula na UFLA, onde você aprendeu o doutorado? Ou está fazendo? Na USP. Na USP, falei errado. Na USP. Seria muito bom. Seria bom. Seria muito bom. Bom, falando um pouco mais sobre o Pedro de Alcântara, você tem algumas metas ou alguns objetivos que você deseja implementar aqui dentro? Vamos supor, eu quero deixar um legado, mas sobre isso perante a geografia. Dentro da geografia, lógico. Então, o legado é trabalhar, como eu disse alguns minutos atrás, o que já está consolidado, né, dentro dessa matéria, dentro dessa ciência, mas principalmente deixar como possibilidade para outros professores a necessidade e possibilidade de trabalhar o que é atual, porque a gente não pode simplesmente esquecer de toda a interação que nós estamos vivendo hoje, e a geografia ela é uma das ciências que ajuda a entender essas interações, conflitos, enfim. Então, trabalhar com atualidades. Atualidade, certo. Para você, o que é a geografia? O que é estudar a geografia? Estudar a geografia está um pouco relacionado com o que eu acabei de falar, é ter essa possibilidade de compreender determinados fenômenos. Então, a geografia ela possibilita isso, né, para a gente aí entender, como eu disse, por que guerras e conflitos estão acontecendo, por que o Brasil ele ainda não é um país desenvolvido. Claro que esse termo aí ele é um pouco complexo, então a gente precisa contextualizar o que eu estou querendo dizer com desenvolvido, mais na parte econômica. Enfim, é isso. A geografia ela é uma visão aí de tudo que está aqui. Você acredita que o Brasil possa evoluir economicamente daqui a longos décadas, anos? Ou você acha que isso está que está acontecendo o mais rápido possível, ou irá demorar um pouco mais do que previsto? Eu acho que deve demorar um pouco, mas principalmente na geração de vocês é que está a possibilidade da gente fazer um Brasil melhor. Porque tem vários moleque novo aí, bom, né? Sim. Várias gente boa aí. Principalmente na questão da reposição de mão de obra, que é necessária, mas fundamentalmente que na geração de vocês possa surgir pessoas aí com um olhar diferente para a política. Então, um olhar que seja, como que eu posso dizer? Um olhar que queira fazer o Brasil um país melhor. Logicamente. E isso se dá grande parte pela política. Falando um pouco mais sobre política, você, eventualmente, mais pra frente, você pensa em algum cargo político ou não. Você não? Não pensa. Você acha que isso não seria bom? Não. Eu acho que gostar de política e entender sobre política é fundamental para todos. E eu já me dou por satisfeito de entender e passar para os meus alunos uma visão sobre a política do Brasil, para que aí, de alguma maneira, em alguma medida, eu possa contribuir com esse senso crítico dos alunos e que deles, aí sim, possam sair aí uma nova classe política. Então, resumindo, praticamente o futuro é a nossa geração e as gerações que estão vindo. A cada geração
a gente espera-se que eles possam mudar a nossa realidade. Na verdade, todas as gerações Mudou um pouco. juntas. Isso. Então, a minha geração precisa ter um olhar para a política, a geração de vocês e as outras gerações também. Então, todo mundo junto precisa desse olhar. Da hora. Você tem algo a falar para as pessoas que estão assistindo, as pessoas que estão aqui presentes, para a escola? Tem alguma coisa para falar para nós? Parabéns pela iniciativa. Vocês já começaram em um nível alto. E eu tenho certeza que isso que vocês estão fazendo, entrevistando professores, alunos, em breve vocês irão entrevistar pessoas da nossa comunidade. Eu acho que isso só tem a somar e a trazer coisas boas. Você acredita que esse projeto seja uma coisa que irá ficar marcado na história do Pedro de Alcântara, que, vamos supor, que irá dar continuidade nos próximos anos, né? O segundo ano que está vindo uma geração boa, uma rapaziada da hora legal, certo? Tem vários amigos aí do segundo ano, entendeu? O que você acha sobre isso? Então, vocês já marcaram. Então, vocês já marcaram história aqui na nossa escola. E espero que o ano que vem os outros alunos deem continuidade a isso que vocês estão iniciando de forma tão proveitosa. Professor, por você ser padrinho da 303, a gente já está dando início ao fim, certo? Por você ser padrinho da 303, o que você, tipo assim, o que você irá fazer? Você irá trazer algum benefício pra gente? Tipo, uma alimentação ali da hora legal, entendeu? Porque tipo assim, professor, você é nosso padrinho, tem que dar um café pra nós. Quem sabe lá pro final do ano, ou em alguma das viagens técnicas. Já gostei. Técnicas, viagens técnicas. Bom, falando um pouco sobre nossa sala, o que você acha da sala em si, dos alunos, né? Da Sara, que a Sara começou esse projeto, é uma pessoa muito da hora, legal, certo? Muito calma. Muito calma. Nossa senhora, o que é isso? Tipo assim, a Sara... Fala um pouco da Sara. Fala mal da Sara. A Sara... Mas se for falar mal da Sara, não tem que falar, né? Porque querendo ou não, é uma pessoa muito da hora. O que você acha dela ter iniciado esse projeto? Foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Uma surpresa. A Júlia embaixo dos panos ali, qualquer vez já Sim, chegou, explodiu, quando veio, já estava quase tudo encaminhado, então foi uma surpresa boa. Foi uma surpresa boa. E uma surpresa maior ainda, os outros colegas terem abraçado, apoiado e ficado junto a ela nesse projeto. Certo. Bom, eu queria mandar um abraço aí, entendeu? Pra Nata lá da 303. Forte sincero abraço da minha parte, entendeu, rapaziada? Tá no coração mesmo aí. E fiz errado, mas tá bom, deu pra entender um pouquinho aí. E é isso, entendeu? Mas outra coisa que eu queria falar pra você, mano. E a minha blusa lá? R$10 agora lá no Pix. De jeito nenhum. Tá, que é isso, professor? Você nem usa a blusa, professor. Pra mim você ia vir com a blusa aí, entendeu? Bom, mas dá uma levantada aí pra mostrar pro povo lá o jeito que você tá vestido. Não. Daí, professor. Que isso, olha lá. Com o relógio do Faustão, certo? Mas no mais, muito obrigado, professor. Até mais. Valeu pela sua presença. Tamo junto. Falou, rapaziada.